e eu queria falar um pouco sobre crítica textual. A gente teve os textos e os textos eram copiados, muito copiados, e principalmente eles eram copiados nos mosteiros, que era onde as pessoas conseguiam patrocínio para poder ter cópia. Às vezes alguém lia e 10 ali Uhum. escribas iam escrevendo o que estava lendo e as cópias iam sendo feitas. Então a gente tem um texto que chama texto recebido, que é o texto que foi por linha formal da igreja, aonde a igreja estava bancando para que o texto não se perdesse, né? Porque quanto mais se usava e se lia nas igrejas, nas catedrais e nos mosteiros, ia gastando e tinha que fazer mais cópias. Bom, depois, hoje a gente tem um acesso, a maioria das nossas Bíblias tem um acesso, de vez em quando eu vou ler aquelas letrinhas pequenininhas, lá embaixo está assim, não está nos melhores manuscritos. Eu estava lendo João, estava lá o tanque de Betesda. Este versículo não está nos melhores escritos. Não sei se me resolve, porque assim, interessante, o anjo que vem nas águas e sacode não está nos melhores versículos. Mas também não faz muita lógica o paralítico responder para Jesus, quando ele pergunta, você quer ser curado? Não tem ninguém que coloca eu nas águas quando é agitada. Sim. Não, assim, e aí você tem outros trechos aí, o finalzinho do Evangelho de Marcos, ali o último capítulo 16, se eu não me engano, se me 16. corrige. 16. Você tem um em João, que fala da trindade, está mais completo, mas a gente sabe que o conceito de trindade foi o 1 conceito... João, né? 1 João, 1 João, a mulher que ia ser apedrejada, não está nos melhores, nos mais antigos. Fala um pouquinho mais. Primeiro, são duas perguntas aqui. Qual que eu devo confiar? Se é que eu tenho que fazer uma escolha. No texto recebido pela igreja, aonde os textos mais antigos estão no século XIX, XX, ou na crítica textual, aonde alguns textos antigos datam século IV, III, V. Existem vários tipos de famílias de manuscritos que foram escritos em regiões diferentes, em épocas diferentes, por redatores diferentes que tinham práticas de escritas diferentes. Então, quando nós falamos dos manuscritos, a primeira coisa é que nós não temos os originais, porque os originais, né, se perderam já no primeiro século, né, até pelo uso, né. Não temos a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, né, e foi providencial não ter, porque se tivesse ia ser mais um alvo de idolatria, né. E o que a igreja sempre fez? Foi copiar. O que acontece é que a cópia ela tem problemas inerentes ao processo. Na minha época a gente fazia isso, né, Marcos? Na nossa época a gente copiava a matéria da lousa. Então, PowerPoint, isso é coisa de Nutella. Não tinha PowerPoint na nossa época. A professora gastava meia hora para encher a lousa de matéria e a gente tinha que fazer cópia da lousa. E acontecia que você copiava, você tá lá com o olho fixo na primeira linha, você tá lá copiando. Aí por um lapso você pula da linha 1 para o 3, esquece da linha 2. Mas na linha 2 tinha coisa muito importante, que caiu na prova e você olha, mas não tá aqui, mas o do amigo tem. E o que isso significa? Que você não copiou. E o que você tá fazendo quando tá comparando a sua cópia com a cópia do amigo? Isso é o exercício de crítica textual. Ou seja, o que é a crítica textual? É você comparar vários tipos de manuscritos em um mesmo texto e você analisar as semelhanças e as diferenças que esses textos têm. Tem muitas diferenças? Temos que ser franco. Tem muitas diferenças, né? Se você analisa os manuscritos, tem bastante coisa de diferença. As diferenças mais sensíveis estão relacionadas a trechos que em uma tradição de manuscrito nós temos e em outras não. Por exemplo, esses exemplos que o Marcos ele citou são grandes, vamos dizer assim, problemas no sentido de crítica textual, porque, por exemplo, o final de Marcos, se dependesse do final curto, Marcos terminaria com as mulheres com medo, né, depois da ressurreição. O final longo traz todo aquele desenvolvimento da própria ressurreição e a grande comissão de Marcos. Qual que vale e qual que não, né? Existem manuscritos antigos que não trazem essa porção mais longa. E os manuscritos mais recentes, eles trazem. E isso leva a vários tipos de conclusões, né? Várias pessoas vão dizer desde que esse texto não faz parte daquilo que Marcos escreveu, mas deve ser considerado porque a igreja sempre o considerou, e essa parte que Marcos não escreveu e a igreja está considerando não tem nada de errado doutrinariamente, então nós consideramos como literatura recebida pela igreja e, ao mesmo tempo, digna de adoção
como autoridade, ou simplesmente nós fazemos vista grossa, não lemos, não pregamos. Eu fico mais no intermediário, sabe? Se nós temos essas versões, a igreja sempre fez questão de transmiti-las, né? Nós ficamos com aquilo, né? E nós pregamos, porque enfim, tá lá, não há nada de errado, nada de diferente. Existem tradições que, no final das contas, nós não podemos cravar. Tinha ou não tinha. Por quê? Porque nós não temos acesso aos originais. O exercício de crítica textual é justamente esse. Pela comparação das cópias, chegarmos mais perto ao que pode ser o original. Aí você pode me perguntar assim, mas isso não depõe contra a inspiração do texto? Isso não depõe contra a autoridade do texto? Não, porque as principais diferenças, tirando essas que são as maiores, mas 99% das demais diferenças, são diferenças que estão relacionadas, por exemplo, à forma de se soletrar uma palavra, né? Localidades, por exemplo, localidades, nomes de cidades judaicas. O cara lá do outro lado do mundo que está escrevendo em grego não sabe falar hebraico, então ele vai escrever Belém como Bethlehem ou com Beit-Lehem, vai ter essas variações que são diferenças textuais que tem no texto, né? Por exemplo, diferenças em termos linguísticos. Por exemplo, até pouco tempo, né, se os nossos ouvintes são desse tempo, eu acho que não, faz muito tempo, farmácia não se escrevia com F, se escrevia com PH, e fato tinha um C mudo, facto, né? E se você pegar um documento que tem esse tipo de palavra com um documento mais recente, você vai comparar e você vai falar que o que está escrito com o PH está errado? Não, não está errado. A diferença está na forma de se utilizar as letras para formar a palavra na antiguidade, que hoje, por causa, enfim, nós já passamos por reforma ortográfica, um monte de coisa, hoje não se escreve mais assim. Na antiguidade nós tínhamos desenvolvimentos gramaticais, desenvolvimentos na escrita, regionalidades. A Bíblia foi escrita em grego, mas ela tem resquícios de regionalidade. Então, o grego que eu falo em Atenas é diferente do grego que eu falo na Síria, do grego que eu falo lá na Espanha. E, dependendo de onde o manuscrito ele for achado, ele traz essas diferenças. Às vezes, não é uma palavra, é outra, mas são sinônimos. Se são sinônimos, não tem muito problema, porque não depõe contra a mensagem do texto, o cerne do texto. Então, nós temos evidências no mundo da crítica suficientes para nós afirmarmos que, dentre todos os textos da antiguidade, o texto do Novo Testamento é o mais bem preservado, é o que tem mais cópias, e comparando as cópias, é o que tem o texto mais, vamos dizer assim, mais estável. Platão, que é um grande filósofo, tem centenas de cópias. Novo Testamento tem milhares de cópias. Né? E os problemas de crítica textual de Platão são infinitamente maiores do que problemas de crítica textual que você tem dentro do texto do Novo Testamento. O que é isso? É a provisão do Espírito Santo que transmitiu a nós aquilo que ele um dia inspirou aos seus autores bíblicos. Então, na minha opinião e a minha convicção é que a crítica textual só serve para reforçar a ideia de que Deus fez algo muito bem feito, né, dentro das capacidades do ser humano, usando a instrumentalidade do ser humano e trazendo para nós a mensagem que lá há 2000 anos foi pregada ao vivo, né, a cores. É bom ouvir isso de um estudioso do grego, do hebraico, até do latim, né? Eu adoro você, Paulo, porque você é tudo que eu não quero ser. Você rala para que eu possa só discutir hermenêutica. A vida é assim. Eu sempre falo isso, eu louvo a Deus por quem vai para a exegese, porque é um trabalho um dom muito especial. E isso é importante falar, que as pessoas, às vezes, na faculdade, por ignorância, não sei, é porque quando a gente chega na faculdade, os professores sabem tão mais, só que sabem naquele assunto, não no assunto de alta crítica. E Bíblia é o livro que mais pessoas tentaram destruir, e graças a Deus por isso, porque se ela chegou até aqui é porque ela é muito robusta. E quando se fala, tem muitos textos que não batem, a grande maioria, eu lembro que eu conversando com outro professor de alta crítica, Marcelo, exatamente, ele falava, 98%, 99% é assim a diferença. Um fala Cristo
Jesus, o outro fala Jesus Cristo e o outro fala Jesus o Cristo. Então aí você realmente, você tem negócios que são assim, pequenas diferenças que tem que tentar achar qual é, e você tem esses 3 textos que são mais críticos, que eu falaria que é o de 1 João, o do Evangelho de João, que é a mulher que ia ser apedrejada, e o finalzinho de Marcos, que na verdade se tirar, vamos supor, a Trindade já está muito bem explícita no Novo Testamento, não precisa de 1 João. O final do Evangelho de Marcos, você tem no capítulo 1 de Atos, na Grande Comissão, você tem várias informações. E a mulher que ia ser apedrejada é um texto maravilhoso, só que também se tirasse não perde o Evangelho. Não. Aliás, a gente já viu no começo dessa live, se tirasse toda a Bíblia e deixasse Filemon, a gente já teria o Evangelho ali. Se fosse o propósito de Deus só deixar Filemon, é porque Filemon seria suficiente para levar as coisas em frente. Então, assim, é muito bom saber dessa segurança, sem esconder, e a Bíblia nunca esconde, ela coloca entre colchetes, avisa, esse texto na alta crítica, ele não está nos melhores manuscritos, que você pode ler tranquilamente. E também, uma vez eu ouvi, lógico, de uma versão mais conservadora, que nem sempre o texto mais antigo necessariamente é o texto mais perto do original. Na maioria das vezes, sim. Mas às vezes, uma vez ou outra, pode ter sido um texto que foi descartado e porque não foi o tanto usado. Só estou colocando isso que as coisas não são tão um mais um, são na dois. Crítica textual é interessante que tem regrinhas, né? Por exemplo, dê prioridade para o texto mais antigo, dê prioridade para o texto mais curto, dê prioridade para o texto gramaticalmente mais truncado, porque são cânones, mas são cânones que dependem do contexto onde ela for aplicada. Também deve ter assim, dê prioridade para textos desse local e não desse, porque tá mais... Tem também. Tem isso, também. eu sei que tem essa briga. Tem Conheço também. essa turma. Uma vez o Marcelo me falou que a grande maioria dos manuscritos antigos nunca foram analisados, ainda tem muita coisa arquivada esperando gente estudar. Isso é fato mesmo? Tem. Por exemplo, as versões críticas da Bíblia, por exemplo, um texto em grego, nós temos a Nessa Walland, né? Ela está na sua 28ª edição. Quando eu entrei no seminário, comecei o mundo da teologia, estava na 26ª, aí depois foi para a 27ª. Eu já peguei 3 atualizações e já está vindo a 29ª. Por quê? Novos manuscritos vão sendo descobertos, as notas de rodapé vão sendo ampliadas, né? E é um trabalho muito árduo, né? É pouco especialista para tanta coisa que tem para analisar. Então, às vezes, você tem acervos perdidos nas bibliotecas. Por exemplo, a Biblioteca do Vaticano, né? Tem muita coisa lá que você tem um acesso muito dificultado para ter tudo aquilo, né? O Dan Wallace, por exemplo, né? Ele tem uma organização que faz a catalogação, tira foto, faz toda a análise, e é um trabalho de formiguinha mesmo. E, eventualmente, você descobre coisas interessantes nesses textos que as gerações anteriores nem sabiam que existiam, né? Calvino nem sequer imaginava da riqueza de manuscritos que nós teríamos hoje. Ele tá lá com o texto de tradição bizantina dele, tudo bem. Para ele, para Lutero, tá tudo bem, né? Pra gente também tá tudo bem, não vai mudar tanto assim, não vai trocar Cristo por Barrabás. Então... Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!